A gente vai falar sobre um texto e a gente vai começar hoje uma série de mensagens chamada Construindo os Muros, em cima de Neemias. A gente sabe muito bem o que aconteceu com Neemias, a gente vai falar e a gente vai começar hoje essa série de mensagens, porque é exatamente isso que a nossa igreja está passando. Nós precisamos construir os muros e hoje especificamente eu quero falar sobre construir os muros de uma igreja relevante. E para isso eu quero convidar você a abrir Neemias capítulo 2, de 11 a 18. Neemias 2, de 11 a 18. Construir os muros de uma igreja relevante. Tá pronto aí a arte, Ju? Tá. Jorginho, acho que tem aí para colocar aqui. Neemias 2, de 11 a 18. E assim diz o texto. Cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Mas não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquem mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. A história começa da seguinte forma: o povo de Israel é levado cativo para a Babilônia. A gente sabe quando isso aconteceu, em 586 a.C. O povo de Israel é levado cativo para a Babilônia. Antes, eles tinham sofrido com uma opressão assíria, que tinha uma forma de dominação um pouco diferente do povo babilônico. Porque a Síria, eles não tiravam ninguém do lugar. Eles faziam opressão e traziam o seu modus operandi à sociedade daquele lugar, através de força, a gente sabe muito bem. Depois, já a Babilônia, quando a Síria caiu, a Babilônia chegou, ela trouxe e levou o povo de Israel cativo ao Egito. Primeiro o reino do norte, depois o reino do sul. E elas chegaram na Babilônia, e o povo de Israel começou a viver, a forma de dominação deles era da seguinte forma: eles viviam não tem o American Way of Life, eles viviam o Babylonian Way of Life. Era exatamente isso. Através do imperialismo cultural, eles dominavam aquele povo, tanto que 2 a 3 gerações passaram, mais precisamente 123 anos, até que o povo como um todo voltasse para a terra, e aquele povo já tinha a cultura de ser judeu, ou seja, de ser babilônico. Quando a Babilônia caiu para o Império Persa. E é exatamente nesse momento do Império Persa que Neemias se levanta. Olha que coisa interessante. O Império Persa, ele também tinha uma dominação diferente. Eles não levavam todo mundo para o seu cativeiro, para onde eles tinham, mas eles faziam uma dominação cultural no próprio território. Babilônia era cativa pelo Império Persa, e aí assim tinha o Império Persa, Babilônia, e embaixo disso tinha o povo de Israel ali. Neemias, na verdade o que aconteceu foi o seguinte: o rei Ciro II teve uma revelação, e engraçado que isso era uma profecia. O rei Ciro, que era o rei da Pérsia, ele teve uma revelação de que através dele o povo de Israel voltaria para a terra prometida, para a terra de Israel. E assim começaram as 3 grandes peregrinações. A primeira peregrinação foi com Zorobabel. Zorobabel restituiu o templo em 539.
A segunda peregrinação foi de Esdras, que também tem um livro, né? Esdras Neemias, antes do Neemias, inclusive. E a segunda peregrinação foi Esdras, que voltou para Israel e reconstituiu o templo junto com a lei do povo de Israel. E a terceira peregrinação foi assim de Neemias, que já estava sob a tutela do o rei da Pérsia, era o como é que é o nome? Artaxerxes. É esse nome, bota esse nome no seu filho que vai ser um sucesso. A verdade é que quando Neemias voltou, Neemias, a gente vai acompanhar em outra mensagem, Neemias era copeiro do rei. E copeiro não era assim simplesmente uma função. Copeiro era aquele cara de confiança do rei, porque ele testava as bebidas para ver se não estavam envenenadas, e era muito comum os reis morrerem de envenenamento naquela época. Ele era um consultor de assuntos aleatórios do rei. Neemias, o que aconteceu com Neemias foi um negócio muito interessante, porque Neemias era um jovem na corte de Artaxerxes, e por ser jovem, até o momento em que Neemias estava voltando com a última leva do povo, já tinham se passado 100 e poucos anos. Ou seja, Neemias, ele era judeu, mas tinha nascido na Babilônia. Neemias, ele era judeu, mas tinha toda aquela enculturação babilônica. Neemias venceu no reinado de Artaxerxes. Você pensa por quê? Porque ele era estrangeiro 2 vezes. Porque ele é estrangeiro na terra da Babilônia, mas ainda era estrangeiro por Artaxerxes, que era o Medo-Persa, o rei Medo-Persa. E Neemias, você pensa o quê? Quando a gente chega lá fora, nós como gringo, a pessoa já olha pra gente e fala, eu sei porque eu morei uma época. Você pode falar melhor das condições aqui, mas nunca é o teu lugar. E as pessoas nunca vão te olhar assim. Neemias chegou ao grande cargo, ao cargo de confiança. Neemias não hesitou. Neemias falou assim, não, o meu povo está padecendo. Eu vou voltar para a minha terra. O texto em específico, engraçado, quando ele chegou em Jerusalém, ele viu aqueles muros derrubados, e o que ele fez? Ele foi pegar em enxada e foi construir? Não, o texto é muito específico, ele foi procurar os amigos. E quando procurou os amigos, ele falou, vamos dar uma volta. E começou a dar uma volta. Chegou no final, ele deu uma volta, e daí depois que os amigos viram aquela realidade toda, ele falou assim, caramba, você está vendo, está derrubado o muro. Vamos reconstruir, galera. E o pessoal falou assim, vamos reconstruir. E a partir dali, eles começaram a reconstruir. E a primeira coisa que eu queria destacar está no versículo 11 e no versículo 12. Vamos ler? Versículo 11. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. Aí o texto nos ensina um negócio muito interessante, porque quando Neemias chegou, ele chegou na terra, ele olhou o tamanho do problema e ele falou, vamos começar? Não, de jeito nenhum. E a gente aprende que para reconstruir os muros, antes de reconstruir os muros, e qualquer muro, construir qualquer muro, se constroem relacionamentos em torno de um propósito. Antes de a gente tentar derribar assim, levantar um muro, não, vamos botar esse muro, não sei o que lá, vamos construir a nossa igreja. Não, antes disso, igreja não se constrói, igreja vivencia. Antes da gente fazer parte disso, primeira coisa que a gente tem que fazer, igreja, vamos fazer o seguinte, vamos comprar, alugar um lugar, vamos comprar instrumento, não. Primeira coisa, antes da gente fazer igreja, a gente tem que fazer relacionamentos. Isso eu até entendi, mas não entendia tão profundo. Eu sabia que era um relacionamento que fazia, mas gente, pensa comigo, é uma coisa que a nossa igreja tem. Não se funda uma igreja na nossa igreja. A igreja já existe, só se institui. Por quê? Porque através das células a gente começa a se relacionar. E aquilo vai trazendo gente. Eu me lembro da primeira vez que a gente começou. Que coisa maravilhosa. Quantos aqui estiveram na primeira célula lá em casa? Eu estou falando de mim. Levanta a mão. Na primeira. Olha, tem umas 15, 20 pessoas. Eu me lembro de um negócio que aconteceu, que eu preparei tudo. Eu organizei, eu e Priscila, expectativa total. E gente, que mulher que o Senhor me deu, a Priscila. Gente, desculpa, eu tenho que falar isso aqui.
ela arrebenta a boca do balão. Arrebenta a boca. É pastora total. Comprou, não dormiu hoje à noite. Eu só falei, meu amor, vamos dormir. Não, tô ansiosa. E tal. Coisa maravilhosa. Sabe por quê? Porque isso começou a ser nutrido lá no início. Eu lembro que a gente arrumou tudo. Quando chegaram as pessoas lá em casa, a gente recebeu aquele povo, as pessoas com aquele negócio assim. E o que é isso? E como vai ser? Daí eu aprendi um negócio, que célula e igrejas em pequenos grupos é lugar de relacionamentos consolidados. Quantos de vocês aqui que foram... Quantos aqui... Acende de novo. Quantos aqui foram já na minha célula? Caraca! Nossa. Agora a pergunta que eu faço para vocês: quantos aqui, no meio da semana, receberam uma mensagem minha? Sabe por quê? Eu entendi o que Neemias tinha entendido. Igreja se faz com relacionamento. E que coisa maravilhosa a gente vê que não é uma questão de quem sabe mais ou sabe menos. E isso eu não entendia. Porque numa igreja de modelo tradicional, a gente sabe como isso funciona. Se você não sabe falar, se você não sabe cantar, se você não sabe sorrir direito, você não tem o quê? Você não tem espaço. São só os grandes dotados por isso. Só que eu aprendi que o ápice de uma igreja do Reino de Deus não tem a ver com o que você pode ter de talento, mas tem a ver com o quanto você pode abraçar, com o quanto você tem capacidade de beijar, com o quanto você tem capacidade de se relacionar. Eu vou falar um negócio, talvez para o estrangeiro isso seja difícil, mas para você que é carioca brasileiro, meu irmão, já está no DNA. É ou não é? Está no DNA. E se você não tiver essa capacidade, eu aprendi um negócio. O ser humano, ele é totalmente moldável. Quer ver um exemplo? Eu tive uma época, eu entendi que a melhor coisa que eu sei fazer na vida é beijar e abraçar. O pessoal sabe disso. Eu fui tentar negócio de música, não sou muito bom. Fui de pregação mais ou menos. Agora, de abraço, de beijo, eu sou bom. Sou bom. Mas eu teve uma época na minha vida que eu fui morar num lugar onde era frio, as coisas eram frias. Depois de um tempo, eu vi que eu já não abraçava com mais frequências, com muita frequência. Aí eu aprendi que o nosso relacionamento também pode ser ensinado, pode ser condicionado. O início de construção dos muros de uma igreja relevante tem a ver com a nossa capacidade de se relacionar. Você vai sair daqui domingo, vai chegar uma galera aqui, você vai dar um sorrisão à pessoa e falar assim, cara, é contigo mesmo. Gruda na pessoa, abraça a pessoa, beija a pessoa, vai ficar assim, meu Deus, eu nem conheço essa pessoa, que pessoa é essa? Que troço que é assim, porque reino de Deus é assim, Neemias sabia disso. Na minha chegou, estava com tudo estruturado, a gente não viu os capítulos anteriores, a gente vai ver nas cenas do próximo capítulo, então não falta. E o que acontecia antes era, Neemias estruturou, organizou, mas quando chegou na terra, ele não chegou falando assim, ô fulano, ciclano, ó, tua função é essa, tua função é essa. Não tinha função não, é o contrário. Ó, cadê meus amigos? Foi a primeira pergunta que Neemias fez. Cadê meus amigos? E não chegou, e é engraçado que Neemias sabe fazer o negócio, né? Sabe por que ele sabe fazer o negócio? Porque ele não chegou e falou, cara, tem uma novidade pra contar de jeito nenhum. E aí, fulano, que bacana, que legal, tal. Pô, vamos dar uma volta. Chamou o cara pra dar uma volta. Sabe o que a gente aprende? Que a Helena já quebrou esse celular semana passada, tá caro pra caramba. Bom, pena, que bom que não aconteceu nada. Sabe o que a gente aprende? Que ao invés de a gente dar atribuições numa igreja, de cara, a gente precisa se relacionar. Ao invés de a gente construir muro, a gente precisa se relacionar. Como isso mudou a minha vida, como isso transformou a minha realidade. Por exemplo, o fato da gente ter isso tudo aqui tem a ver com relacionamento. Mas não é um relacionamento abusado não, né? Porque esse abusado eu me relaciono para tentar ter alguma coisa em troca. Não, mas é simples, cara. A igreja de Deus está sendo construída. Caramba, que legal. Eu gosto do meu amigo. Eu quero fazer parte dessa construção. É simples.
É interessante que o texto bíblico, depois que acontece sempre um grande avivamento, ele tem um desdobramento desse avivamento. Qual é a relação do avivamento com o que está para acontecer, com o que está por vir? E o maior avivamento quer dizer, o maior avivamento não, mas um boom de avivamento que dá ali, tudo começou para a diáspora, para as igrejas fora de Jerusalém acontecer, que foi o que aconteceu em Pentecostes. Logo depois, no versículo 42 a 44, depois que o Espírito Santo desceu, comunicou o povo e tudo mais, aí a gente conhece o texto, e o texto é maravilhoso. Ele fala assim, versículo 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos criam e se mantinham unidos e tinham tudo em comum. É relacionamento. É relacionamento. Uma coisa interessante, hoje eu tenho alguns amigos de infância meu aqui. Tem o Perrengue, tem o Bruno, tem meu irmão, tem mais uma galera aí espalhada. Quem é meu amigo de infância aqui? De infância. Paulinha, Perrengue, Bruno. Pô, eu tô mal de amigo de infância aqui. Mas na verdade que tem alguns. Mas eles vão concordar com o que eu falei. Tá bom, negão, pode apagar lá, que senão o pessoal vai reclamar do muito. Eles vão concordar com o que eu vou falar agora. Se a gente fizer uma análise de todas as pessoas da minha caminhada, nós fomos criados na Igreja Batista do Tauá. A nossa caminhada de adolescência, jovem e agora adultos, todos aqueles que continuaram firmes no projeto que Deus tinha para eles, era porque desenvolveram relacionamentos consolidados na igreja em torno de Cristo. Não é porque foram num acampamento e, caramba, sentiram a presença de Deus. Isso tudo faz parte. Não é porque foram visitados de forma sobrenatural pelo Senhor. Isso tudo também faz parte. Mas saiba de uma coisa. O que consolida é relacionamentos sólidos em torno de Cristo. Aí a pergunta que eu te faço é: com quem você tem se relacionado? E qual é o teor do seu relacionamento? Eu aprendi um negócio. O reino de Deus é um reino de amigos. Número 2. A chave de se construírem muros de uma igreja relevante é executar tarefas enquanto se constroem relacionamentos. A chave de se construírem muros de uma igreja relevante é executar tarefas enquanto se constroem relacionamentos. Não é a tarefa pela tarefa. E também não é a passividade pela passividade. Porque tem gente que passa por cima de todo mundo para executar uma tarefa. Isso não tem a ver com o reino de Deus. O reino de Deus é reino de amigo. Tem gente que fala que o símbolo do cristianismo é o peixe. Mas talvez melhor que o peixe seria a mesa. Porque é na mesa que tudo se dá. Lá em casa, na casa da minha mãe teve uma paciência incrível. Porque a gente não dormia sozinho em casa. Sempre tinha alguém. Mas só que ali, de madrugada, a gente sonhava com as coisas de Deus. Sonhava com as coisas do Senhor. A gente virava a madrugada sonhando. E mal ela sabia, mas a minha mãe e meu pai estavam construindo um exército de soldados do Senhor que transformaria uma geração. Vocês percebem isso? É relacionamento, gente. Não é um pragmatismo do que se deve fazer apenas, mas também não é uma passividade em nome de uma amizade que não é sadia. A maior chave, e isso não é fácil, de se construir muros, a gente vai falar sobre isso depois, oposição, isso vem nas cenas dos próximos capítulos. A maior chave de se construir muros de uma igreja relevante é executar tarefas enquanto se constroem relacionamentos. Pergunta: com quem você tem se relacionado? Número 2. Você se relaciona em torno do propósito certo? Ou você está tentando tirar alguma coisa da pessoa? Ou você, caramba, não, isso aqui pode ser meu amigo, por quê? Porque pode me dar uma oportunidade no emprego tal. Ah não, eu vou para tal lugar, sabe por quê? Porque lá tem gente chique, eu preciso casar, gente bonita. Tem gente que faz isso. Ou eu vou para a Igreja Batista Atitude porque lá é no cinema
e tem iluminação, e tem instrumento, e tem ar-condicionado. Isso faz falta no dia de hoje. Não, para. O Senhor quer chamar aqui, são pessoas que querem se relacionar de forma profunda em torno de Cristo. Em torno de Cristo. Por último, em relação a isso, tenha relacionamentos intencionais para levarem as pessoas a construírem muros. Ah, nós vamos parar. E aqui eu estou falando sobre o quê? Eu estou falando sobre discipulado? Sim. Estou sim. Se você não é discipulado, é uma coisa que esse ano é o nosso principal objetivo. Colocar todo mundo em discipulado. Todo mundo. É dificílimo essa meta. Mas é imprescindível, porque eu aprendi que o Senhor, no grande comissionamento, chamou a gente para fazer discípulo. Não é para falar, você quer Jesus, quero, levantou a mão, glória, glória, os anjos cantam, já batizo, já está tudo certo. Não. O Senhor chamou a gente para fazer discípulos. E eu entendi muito bem que a gente precisa, e como eu estou sendo abençoado pelo meu discipulado, não vou falar sobre isso hoje, quem me discipula é o Caio, que é lá da igreja, a gente fez seminário junto e tal. Como ele me abençoa? A gente vai falar sobre isso em outro momento. Mas a verdade é, a gente precisa ter relacionamentos intencionais com a intenção certa. Qual é a intenção certa? Pô, fulano na minha pelada, pô, gosto muito do cara. Pô, esse cara, já tem uma abertura com o cara. Pô, eu vou chamar o cara para comer um churrasco. Pô, vamos comer um churrasco aqui, vamos partir uma carne. Que legal, que bacana. E, pô, cara, ó, amanhã vai ter um negócio aí em casa. Daqui a pouco o cara, não tem jeito, é questão de tempo, meu parceiro. Ele vai aceitar Jesus. É esse tipo de coisa. Gente, nós temos uma oportunidade imensa na nossa vida de fazer uma diferença incrível na sociedade que a gente está, porque a igreja está caindo na graça do povo. Não sei se vocês percebem isso. Cabe a nós entendermos que os relacionamentos que a gente vai buscar não podem ser apenas, não, vou lá e ponto final. Não. A gente tem a coisa mais valiosa na nossa vida, que é o reino de Deus manifesta através de Jesus Cristo em nós, que nos transformou. Por que não fazer disso viável a todo aquele que nos cerca? E o texto continua. Versículo 17 e 18, vamos ler. Já lá no finalzinho. Então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquem mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. E eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. É engraçado, porque o Neemias foi esperto, ele levou todo mundo para conhecer. Depois ele falou assim, vocês estão vendo a situação? Vamos reconstruir. E os caras falaram, vamos reconstruir. E a gente aprende um negócio. Para se construírem muros de uma igreja relevante, nós temos que caminhar para o mesmo lugar. Veja, eles poderiam falar assim, pô, mas antes de construir o muro, eu acho que o templo tem que dar uns reparos. Porque o templo tinha sido reconstruído antes, né? O templo tinha que dar uns reparos. Não antes disso, porque o templo do Senhor é mais importante. Vem cá, o cara que está falando essa prerrogativa de que o templo do Senhor é uma coisa importante, precisa de reparo, ele está errado? Não está. Só que se a gente mobiliza um efetivo para o templo e um efetivo para o muro, a gente não faz nada. A verdade é que quando a gente está imbuído no processo de construir os muros de uma igreja relevante, a gente tem diversas possibilidades que não estão erradas. Mas se a gente não andar para um lugar só, a gente não consegue força total para efetivar bem o que o Senhor tem para a gente. E eu, por diversas vezes, não entendi isso. Eu me lembro que quando o Senhor, primeiro que eu falei esse negocinho, eu falei diversas vezes, no seminário o pessoal falava para mim assim, Everton, cara, tu vai ser pastor e tal. Eu falei, cara, eu não quero ser pastor, não vou ser pastor, acabei o seminário, e aí? E nada mudou, eu não vou ser pastor, porque ser pastor, gente, a chapa é quente, essa é a realidade. Mas é bom demais, né? Mas
Mas eu estava com aquele negócio assim, não, peraí, não quero, até que um dia o Senhor me chamou, me pegou na esquina e falou, rapaz, é isso aí, ponto final. Aí eu cheguei e falei assim, tá bom, Senhor, então o Senhor precisa me mostrar o que tem que fazer. E a palavra que o Senhor deu ao meu coração foi que eu precisava de uma boa camisa e eu precisava de uma boa aliança. O que é uma boa camisa? Talvez é uma instituição que estivesse em consonância com o que eu poderia potencializar de melhor que eu tinha construído até o momento. Algumas instituições apareceram e eu vi que isso não era uma verdade, eu não poderia potencializar tudo que eu tinha. Mas não adianta a gente ter uma plataforma bacana, uma plataforma que entra em consonância com o que você era, mas tem uma aliança, ou seja, uma aliança com uma liderança frágil. Ou seja, gente que não pensa não só que nem a gente, mas gente que não seja séria. E daí no final apareceram oportunidades, eu não sabia, eu falava não, essa aqui não, essa não, até que eu fiquei entre duas. E gente, eu vou confessar para vocês, o que me fez entender que o Senhor tinha um plano, para mim, digo para minha vida, aqui para a igreja, atitude, que não era para ser aqui, era para ser em qualquer lugar, aconteceu porque, lógico, as coisas foram acontecendo. É porque eu vi que a igreja tinha um foco e um objetivo que eu nunca tinha visto na minha vida. Primeiro que eu tinha muito preconceito com as células. Porque eu achava que aquilo ali não ia dar certo. E eu percebi, quando eu cheguei na Igreja Batista Atitude, e eu vi aquela quantidade de gente podendo e sendo pastor e cuidando de pessoas, eu falei assim, cara, tem alguma coisa aqui que é muito doido. Aí eu fui no batismo, 150 pessoas se batizando. Falei, gente, peraí. Aí eu falei assim, peraí, eu preciso aprender esse negócio aqui. Aí eu perguntei para a Igreja Batista Atitude se eles poderiam me disponibilizar uma pessoa por semana, um líder, para eu saber como que funcionava a gestão. Eles me chamaram antes para conversar, perguntaram se eu queria, eu disse não algumas vezes. Quando o Senhor me chamou efetivamente, eu falei, eu queria conhecer. E eu comecei a ir toda semana lá e ver o líder, conversar com o líder e tudo mais. E procurar de forma aleatória células para visitar. Gente, eu fui em célula, você não tem noção. Só que é uma coisa interessante. Porque o perfil era sempre o mesmo. O líder era uma pessoa mais madura, e o resto era tudo gente, ou não crente, ou novo crente de meses. Eu ia em outra célula, era a mesma coisa. Eu fui numa célula uma vez e tinha muita gente humilde. Muita gente humilde. O líder era uma pessoa extremamente humilde, que não sabia nem ler direito. Só que eu vi todo mundo participando, eu vi todo mundo protagonizando, e eu falei assim, caramba, eu não conseguiria atingir essas pessoas talvez pela minha linguagem, mas eles podem atingir. E eu comecei a ver que a igreja que era para ser pastoreada por todo mundo, numa igreja de modelo tradicional, só era pastoreada e cuidado por um grupinho seleto. E isso tem uma explicação na história. Qual é a explicação na história? No século IV, Constantino se converteu, que era o imperador romano. Constantino se converteu. E porque se converteu, ele instituiu pastores para as igrejas, padres. E como os padres, eles estavam sendo pagos, as pessoas começaram a ir na igreja para consumir. Elas iam na igreja para consumir. Ah não, tem alguém sendo pago, é aquele papo, né? Estou pagando. Então a pessoa ia lá e consumia. O que começou a acontecer? Uma igreja que se acostumou com a liderança centralizada num líder, num pastor. E a igreja perdeu a sua essência, que até o século IV era de se pastorear. E eu percebi que esse processo de descentralização... Isso mesmo, né? Vai atrapalhar? Isso mesmo? Eu percebi que esse processo de descentralização de uma liderança
era algo que o Senhor tinha desde o início. Não estou dizendo que uma liderança não tenha que dizer, porque a gente está acabando de falar, senão estaria me contradizendo. A gente tem que ter um foco, um lugar comum para ir. Mas a verdade é que a igreja tem que e deve ser pastoreada por toda a igreja. Eu nunca pensei que isso era possível. Até que eu cheguei numa reunião de liderança, lá na Igreja Batista Atitude, numa segunda-feira, em janeiro, 8 horas da noite. Fala pra mim, numa igreja isso aí daria alguma hipótese? Segunda-feira, 8 horas da noite, cheguei lá. E o que eu vi foi quando eu entrei na igreja, tinham 2.500 pessoas, 2.500 líderes, ávidos por receber direcionamentos para começar um novo ano, cuidando e pastoreando. Eu falei, gente, eu não quero outra vida. Uma vez um pastor chegou para mim e falou, Everton, você que vai ser pastor. E eu não queria ser pastor, lógico. Eu era adolescente. Vou falar um negócio para você. Não tem pastor que não tenha no mínimo uma gastritezinha. Daí que ele falou um negócio, que negócio falou para mim, eu falei assim, cara, eu nunca vou querer ser pastor na minha vida. Mas eu fiquei com aquele negócio na minha cabeça. E eu via, numa igreja de modelo tradicional, o que acontecia? Um eixo centralizado, em cima de uma liderança que é eleita porque tem o perfil de liderança. Qual é o perfil de liderança? Ou sabe bem cantar, ou sabe bem tocar, ou sabe bem liderar. Ou seja, gerir pessoas, ou seja, fica tudo centralizado num grupinho, ou seja, o modelo de Constantino, percebam? Centralizado num grupinho, e o resto, o quê? Indo para lá para consumir. O que começa a acontecer? A liderança começa a ficar doente. E o desdobramento disso são líderes cansados e desmotivados. Quando eu cheguei lá, e eu vi aquela quantidade de gente tendo potencial e ganhando alma para Jesus, eu falei assim, cara, é isso que eu quero. Caminhar para o mesmo foco. Caminhar para o mesmo alvo. Assim, aquela célula que eu falei, gente, muito simples. Aquela célula se multiplicou. Aquela célula ganha almas para Jesus. Sabe por quê? Porque pastoreio não tem a ver com o que você pode oferecer de talento. Pastoreio tem a ver com a sua disponibilidade de servir e se relacionar. Vocês, pastores. Vocês, pastores. Mas para isso, a gente precisa de um foco. A gente precisa de um alvo. E eu vou falar um negócio para você. Você é a resposta do Senhor para a nossa igreja. Para caminharmos em direção a um foco específico. Ganharmos a ilha do governador para Jesus. Através das células, que são proclamação e discipulação. Por isso, se engaje na sua célula, meu irmão. Se engaje no cuidado. Parta do princípio que você ali não é um ouvinte passivo. Você é um protagonista da transformação de uma outra pessoa. Como é que a gente faz para pregar o evangelho numa igreja de modelo tradicional? Leva para o pastor no domingo da igreja, no domingo à noite, e deixa que o pastor faça o resto. Lá na igreja é impressionante. E aqui também eu vou contar uma experiência depois. Lá na igreja é impressionante. Pode ser, o cara pode espirrar lá na frente e falar, quem quer aceitar Jesus que tem 40, 50. Mas por quê? Não é porque tem alguma coisa especial. A gente crê que o Espírito Santo está na vida das pessoas. Mas sabe por quê? Porque aquelas pessoas já aceitaram Jesus através do relacionamento. Já aceitaram Jesus através do cuidado dos pequenos grupos. Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. O Senhor está chamando aqui, eu e você, um exército para cuidar de pessoas. Cuidar de gente. Estar engajado na proclamação. Então se engaje na tua célula. Número 2, que é coisa importante, se envolva no discipulado. Eu já falei sobre isso. Você precisa cuidar e você precisa ser cuidado. Se você não é discipulado, fala com o líder da sua célula. Já fala com ele. Diga assim, eu preciso ser discipulado. Eu preciso ser cuidado. Não adianta. Quando vamos... E discipulado não tem a ver com que o cara... Fulano de tal, eu tenho que ir no banheiro. Daí o discipulador fala assim, número 1, número 2. Não tem nada a ver com isso. Absolutamente nada a ver com isso. Nada a ver. Discipulado é caminhar junto. Andar junto. Eu não quero falar sobre discipulado hoje. Mas para vocês que já estão envolvidos em célula, ser cuidado e cuidar, não andar sozinho, é maravilhoso.
caminhar para o mesmo foco. Veja que eu estou batendo no foco, na toada que vai ser essa igreja. Essa igreja não precisa do cinema. Não, obrigado, Ricardo tá ali. Não, não precisa. Mas você entende a metáfora, né? Essa igreja não precisa do cinema. Essa igreja não precisa de iluminação. Não precisa de som. Agora, essa igreja precisa de proclamação e discipulado. Precisa. Não tem jeito. Sabe por que uma igreja se constrói em relacionamento, em cuidado, em proclamação, em se importar com o outro? Outra coisa, por isso, sonhe em liderar uma célula. E eu falo isso pra você, mas já vem com esse papo de liderar a célula, de liderar o célula. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Daqui a 3 domingos, esse lugar vai estar cheio e o outro lugar vai estar cheio. Daqui a 3 domingos, esse povo precisa ser cuidado. Esse povo precisa ser pastoreado. Meu irmão, se você falar, Senhor, eis-me aqui, abre o olho e fala assim, mas envia aquele ali. Meu irmão, eu vou falar, aquele ali adoece. Então eu falo mais para você. O fato de você não aceitar a grande comissão é mais do que descompromisso com Deus. É nocivo para o próximo que está aceitando. Sabe por quê? Porque ele está sobrecarregado. Cuidar de gente é a melhor coisa que tem, gente. Se importar com as pessoas é a melhor coisa que tem. Gente, nós precisamos entender que o Senhor chamou a mim e a você para pastorear. E pastorear não é o título. Pastorear é cuidar. Não tem jeito. Você foi pastoreado pelo seu pai, pela sua mãe, sem você perceber. E você pastoreia os seus filhos. Você é autoridade. Você já é. Agora, que tal incluir Cristo e a proclamação nessa jogada? Ah, mas Everton, como é que eu faço para fazer isso? A gente vai falar isso mais pra frente. Tipo, já pode falar algumas coisas aqui. A gente vai começar a nossa EBD, que lá na igreja a gente chama de Seminário Querigma. De Querigma. Era escola ministerial, agora é Querigma. A gente vai começar a nossa escola ministerial no dia 10. Não sei se dia 10 ou dia 17. A gente vai ver como vai se desdobrar, porque dia 10 é o dia da inauguração. Faça o curso de preparação para isso. Não para você ser líder de célula. Você pode ser ou não, mas faça para você conhecer. A igreja inteira tem que pensar por aquilo. Vocês vão perceber que esse braço, a gente vai falar muito sobre isso, esse braço do cuidado não é algo que foge e é só para alguns superdotados. Isaías capítulo 6 já fala sobre isso. O que aconteceu com Isaías? Eu vi o Senhor, quando ele viu o Senhor ele reconheceu o erro dele. Depois ele reconheceu o erro dele, o Senhor veio e purificou ele com Atenaz. Depois de ter purificado com Atenaz, o que aconteceu? Ele falou assim, não, primeiro ele falou, ai de mim, né? Daí purificou com Atenaz, depois de purificar com Atenaz. No versículo 8, o próprio Deus fala assim, e aí, quem que eu vou enviar? Quem que há de ir por nós? E só tinha Isaías e ele ali. Deus jogou um verde para colher maduro, essa é a verdade. E daí o Isaías falou assim, Senhor, eu entendi a sua linguagem, eis-me aqui e me envia. Eu entendo Isaías mais do que um processo com uma pessoa, mas eu entendo o Isaías como uma tipologia do cristão. A tipologia do cristão acontece assim, primeiro a gente é transformado, é restaurado, e depois disso imediatamente vem o chamado. Porque se a gente não completa, a gente volta num ciclo vicioso. Deus te chama para isso. Deus nos chama para isso. A oração que eu tenho feito diante de Deus é uma só. Senhor, não me deixe estragar. Essa é a oração que eu tenho feito. Não me deixe estragar. Porque o que eu tenho visto, o que a gente tem visto acontecendo nas células, só um dado para vocês. Ano passado, a gente começou, nós tínhamos 3 células. 3 células. Henrique, a minha que começou, Ricardo. Não estou esquecendo ninguém não, né, gente? Eu acho que é isso. O IGGE. Vai ser célula rapidinho, né, Igor? Tá chegando. Tá por aí. Convidamos pessoas. As pessoas aceitaram Jesus. E a gente multiplicou, preparando liderança. E quando multiplica é impressionante como as pessoas vêm, porque o cuidado melhora. Para que a multiplicação? É para ter mais número? Não tem nada a ver com isso. Porque muita gente, a gente não consegue cuidar direito, então tem que multiplicar. Para que as pessoas possam ser cuidadas de forma individual.
no final do ano, sem as pessoas irem para a igreja, porque só tinha um céu. A gente teve na média de 10 a 15 batismos, não tenho certinho o número aqui. Gente, preste atenção, gente. Só porque cuidamos, porque nos organizamos, só porque nos disponibilizamos. O Senhor pede isso pra gente. E é maravilhoso viver essa realidade. As pessoas vão vir. Se não estivermos alicerçados com a visão que Deus tem, Deus nos deu, elas vão embora, porque não vão ser cuidadas. Isso aqui é a grande mensagem de hoje. Já temos um trilho. Se engaje. Você pode sim ser referência. Você pode sim ser relevante. E por último, versículo 11. Ele diz assim, no início: cheguei a Jerusalém. Esse início da caminhada de Neemias foi muito fora da curva. Por que foi fora da curva? Porque o fato dele ter se mudado para Jerusalém fez com que ele fechasse porta de ser o assessor do homem mais poderoso do mundo. Porque ele um dia recebeu um chamado do Senhor. E o chamado do Senhor faz por diversas vezes da gente dar passos atrás. Ou dar passos em direções diferentes. Sabe por quê? Só se vive o novo de Deus escolhendo direções diferentes do que Deus tem pra gente. Eu comentei isso na célula. Essa agora. Se queremos viver o novo de Deus, nós temos que agir diferente. E mais do que isso, se queremos viver o novo de Deus, nós temos que destruir a imagem que nós temos de Deus. Para construir uma nova imagem? Não. Para deixar em aberto, porque o nosso Deus é plural. O Deus da tua mãe é o mesmo Deus. Da tua mãe e do teu pai é o mesmo Deus. O Deus da sua cultura é o mesmo Deus. Mas está para além disso o poder e a autoridade do nosso Deus. Por diversas vezes, Deus com letra minúscula é imagem para o Deus com letra maiúscula. Vocês entendem o que eu estou falando? Que o seu Deus com letra minúscula, aquele que você construiu, que a sua cultura construiu, que a sua história construiu, que o seu Deus com letra minúscula, aquele que você acha que a totalidade está naquilo que você pode aprender, naquilo que você pode dar nome, que esse Deus seja destruído, para que se crie um Deus onipotente, que pode sim nos surpreender. Feuerbach, que é um filósofo, e ele é um filósofo humanista, ele fala um negócio muito interessante, que nós somos a anti-imagem de Deus. A realidade é que por diversas vezes nós projetamos em Deus aquilo que a gente é, ou aquilo que a nossa carga cultural nos ensinou que fosse. Deus está para além disso, meu irmão. Deus está para além disso. Tem um teólogo chamado Leonardo Boff, e ele fala um negócio muito interessante. Quando ele aceitou Jesus, ele falou que construíram nele e disseram que Deus era a montanha. E depois que Deus se colocou como montanha, ele foi para o seminário. E daí ele falou, Deus é a montanha? Nada. Deus não tem nada a ver com a montanha. E ele destruiu a montanha, porque no seminário, o seminário ele é iconoclasta por natureza. Porque é importante isso, porque senão a gente fica com uma imagem de um Deus que não é a imagem que Calbart vai falar, que Deus é totalmente o outro. É aquele que a gente não pode alcançar. E Deus é a montanha. Quando ele chegou no seminário, não é nada. Destrói a montanha. Só que depois ele saiu do seminário e ele foi para a pastoral. E quando ele chegou na pastoral, ele falou assim, não é que Deus era a montanha, mas não era só a montanha não. Deus era a montanha, mas estava para além dela também. O Senhor me chama, o Senhor te chama para viver o novo de Deus. Mas para isso a gente tem que se despir da imagem de quem Deus é, o que a gente criou que Deus fosse, para que a gente possa viver coisas incríveis, coisas inimagináveis, que o próprio Deus vai nos conduzir a viver. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Deus só se entende de uma forma. E a melhor definição de quem Deus é
é a definição que aquele cego de nascença, que foi curado, deu do próprio Deus. Quem Deus é? O cego foi curado no sábado. E Jesus, quando curou, saiu fora. E quando saiu fora, perguntaram para a multidão que estava lá, porque não podia curar no sábado. Ele curou na Judéia, que é o teu lugar para curar, né? Jesus ia para a Judéia para brigar com o saduceu, com o fariseu, essa é a verdade. E quando chegou lá, curou. Legal, curou, bacana. Daí os saduceus e os fariseus foram tentar falar: quem curou você no sábado? Quem curou? Perguntou para a multidão: quem curou o cego no sábado? Quem curou o cego? Engraçado, o cego estava curado. O importante era a lei, né? Quem curou o cego no sábado? Quem curou o cego no sábado? Quem curou o cego no sábado? Não sei. Foram no pai do cego: quem curou seu filho? Não sei. Daí foram no cego e perguntaram: quem te curou? Quem ele é? Daí ele falou um negócio interessantíssimo. Ele falou assim: quem ele é eu não sei. Só sei de uma coisa: eu era cego e agora eu vejo. Esteja preparado para ver o novo de Deus. E o novo de Deus, nessa pluralidade, só se encontra na experiência de quem Deus é e de quem Deus se manifesta. Se você tem uma imagem de Deus, não faça dessa imagem a sua anti-imagem. Não faça dessa imagem o último e absoluto Deus. Deus está para além de quem você é e que você pensa que Deus é. E eu falo isso para você que foi criado na igreja. Eu tenho que quebrar diversos preconceitos, diversas vezes, de mim mesmo, para viver o que Deus tem para a gente em totalidade. Vamos buscar o Senhor. Vamos buscar sem preconceito. Vamos buscar um Deus que se manifesta. Vamos buscar um Deus que conta comigo, com você. Conta por causa da gente, senão as pedras clamariam. Mas para fazer diferença nessa ilha do governador.